Bem-vindos ao canal Colecionador Legendário. Este vídeo é muito especial, pois vamos montar uma coleção Marvel Legends baseada na mitologia de Thor, o deus do trovão nórdico, um dos mais importantes personagens da Casa das Ideias. Como esta coleção é muito grande, vou dividir a respectiva montagem em 2 vídeos, sendo esta a primeira parte, a qual vou apresentar as diversas versões do Thor nos quadrinhos, que saíram na linha Legends. Além disso, vou apresentar breves históricos desta mitologia nos quadrinhos e dicas para os colecionadores, tudo isso logo após a abertura do canal. Abra uma cerveja gelada, relaxe e aproveite este vídeo muito especial, feito para colecionadores e fãs de quadrinhos. O poderoso Thor foi criado pelas lendas Stan Lee e Jack Kirby, inspirados na figura do deus do trovão da mitologia nórdica. Sua estreia ocorreu na revista Journey into Mystery número 83, em 1962. Thor é filho de Odin, o deus supremo de Asgard, lar dos deuses nórdicos, e de Jod, a deusa da terra, nosso mundo, que também é chamado de Midgard ou Gaia. Por muito tempo Thor teve um comportamento impulsivo e arrogante. Para que seu filho adquirisse mais humildade, Odin baniu Thor para Midgard, na forma de um humano, Donald Blake, sem as memórias de seu passado como príncipe de Asgard. Até que, um dia, diante de uma ameaça alienígena, ele voltou a ser Thor, empunhando o lendário martelo Mjolnir, que só poderia ser erguido por alguém verdadeiramente digno. Desde então, o filho de Odin e príncipe de Asgard, reino dos deuses nórdicos, consolidou-se como um dos personagens mais importantes do universo Marvel. Cabe destacar que ele foi um dos membros fundadores dos Vingadores e sempre desempenhou papel fundamental no grupo. O personagem também foi um dos eixos do universo cinematográfico compartilhado da Marvel, ou UCM, interpretado pelo ator australiano Chris Hemsworth. Agora, vamos à montagem de uma coleção de action figures da linha Legends baseada na mitologia do personagem. Ressalto que a coleção que vou montar é baseada nos quadrinhos do herói. Portanto, as figuras do UCM que vou usar são apenas aquelas compatíveis com suas contrapartes dos quadrinhos. E vou começar com o visual mais clássico do Deus do Trovão, o qual ele apresentou nas décadas de 60 e 70 nos quadrinhos, idealizado por seus criadores, e que é um dos mais queridos pelos seus fãs. A fabricante original da linha Legends, a Toy Biz, lançou muitas versões do Thor com este visual, com poucas diferenças entre si. Assim, a primeira action figure que vou apresentar é o Thor, da Wave que montava a Buffy do Gigante, lançado em 2006. A figura apresenta uma escultura muito fiel ao visual dos quadrinhos, mas suas articulações estão bastante desatualizadas para os padrões atuais e sua escala está um pouco menor do que deveria. Assim, devido principalmente à questão da escala, vou considerar a figura como pouco recomendável, mas, se você já tiver ela na sua prateleira, acho que ela consegue passar bem em um display do Deus do Trovão. Agora, vou apresentar 2 das figuras mais adequadas para esta coleção. A primeira é o Legends do poderoso Thor, em comemoração aos 80 anos de aniversário da Marvel, lançado pela Hasbro em 2019. O visual da figura é inspirado na arte do lendário ilustrador Alex Ross, e é digna da importância do personagem, com pintura e escultura excelentes. Action figure mais que recomendada. Acrescento que esta figura é muito difícil de conseguir, eu mesmo não tenho este Thor. Porém, existe uma alternativa adotada por mim, e por outros colecionadores, para ter um Thor clássico realmente digno na coleção. E esta solução consiste no Ragnarok, o ser artificial criado pelo Senhor Fantástico e pelo Homem de Ferro, que detinha os poderes e aparência do Deus do Trovão, mas sem seu caráter imoral, cuja primeira aparição foi na Guerra Civil dos quadrinhos. O personagem foi lançado pela linha Legends em 2022, seguindo o mesmo molde das 2 últimas action figures apresentadas. Assim, a figura do Ragnarok também incorporou todas as virtudes de suas antecessoras. A diferença está nas 2 cabeças do pacote. Uma tem a face desfigurada, mostrando o esqueleto metálico do vilão.
A outra cabeça é semelhante à figura do Thor 80 anos, exceto pelos olhos vermelhos. E justamente esta cabeça pode ter os olhos customizados para se parecer com o Thor original. Enfim, esta customização bem simples resulta em uma figura bastante recomendável para a coleção. Existem alguns tutoriais no YouTube para fazer tal modificação, mas vou recomendar o do Autobotio, muito bem executado e explicado. Vou colocar na descrição do meu vídeo o link desse tutorial. Outra alternativa, que foi a que adotei, foi usar o corpo do Ragnarok com a cabeça do Thor que vem no pacote duplo do Destruidor e do Eric Masterson, o qual falarei mais adiante. Neste caso, o visual vai remeter à melhor fase do Thor nos quadrinhos, na minha opinião, que é a do Walter Simonson, com um deus do trovão barbudo e com cara de poucos amigos. Em outras palavras, considero ambas alternativas para transformar o Ragnarok em um Thor clássico como recomendadas. Uma observação: eu não usei o corpo que vinha no pack duplo para compor este Thor, devido ao uniforme ser um pouco diferente do clássico. Na verdade, o traje em questão é utilizado por Eric Masterson, um personagem que vou tratar posteriormente. Outro visual do Thor, que vou explorar, é o conhecido como Lorde de Asgard. Este Thor vem diretamente da fase do Deus do Trovão escrita por Dan Jurgens, quando o personagem assume o trono do lar dos deuses nórdicos. Esta versão do Thor veio em 2007, na Wave que montava o Blob, ainda nos primórdios da Hasbro na linha Legends, acompanhada de um Mjolnir de pedra e um machado, apresentando uma escala adequada. Ressalto que esta figura foi relançada em 2011, como um Legends exclusivo do Walmart. Enfim, mesmo com articulações desatualizadas, gosto bastante deste visual e considero a figura como recomendável para esta coleção. Um outro visual mais recente do Deus do Trovão, consiste no usado por Thor na fase da Marvel nos quadrinhos, conhecida como Era Heróica. Este uniforme é lembrado principalmente por ter sido usado pelo personagem nas sagas, O Renascer dos Deuses, e O Cerco. E a figura de ação, inspirada neste visual, saiu em 2012, na Wave que montava a Buffy do Terrax, exibindo uma excelente qualidade, ainda compatível com os padrões atuais, com destaque para sua escultura da cabeça e escala adequada. Portanto, esta action figure também leva o selo de recomendação para nossa coleção. Outra alternativa, para quem quer ter o Thor com este visual na coleção, é a figura lançada pela Diamond Select, em 2008. Embora eu não tenha esta figura, acho que ela é recomendável, pois a diferença de escala para a linha Legends, pelo que pesquisei, ainda é compatível para a coleção. Outro visual marcante do herói, foi o usado na fase conhecida como Marvel Now. Destaco que, uma das histórias mais famosas deste período foi a saga, O Carniceiro dos Deuses, escrita por Jason Aaron e desenhada por Esad Ribic. A representação na linha Legends deste Thor chegou em 2015, na Wave que montava Odin, o pai de todos. Trata-se de uma figura muito bem produzida em todos os aspectos e muito fiel aos quadrinhos. Embora um pouco difícil de conseguir atualmente, a figura é muito recomendada para compor um display baseado no Deus do Trovão. Em uma fase mais recente nos quadrinhos, o Deus do Trovão tornou-se o Arauto de Galactus, o Devorador de Mundos, adotando um novo visual. A Hasbro não perdeu tempo e lançou este Thor em 2022, na Wave que montava a Buffy do Controlador. Na minha opinião, a figura é a melhor da Wave, apresentando escultura, pintura e articulações excelentes, além de vir com um Mjolnir energizado, um par de mãos extras, um efeito de raio e 2 corvos. A figura ainda pode ser encontrada no mercado e vale muito a pena. Outra fase do Thor nos quadrinhos, que merece atenção, ocorre quando o personagem torna-se indigno de empunhar o Mjolnir. Assim, o Thor indigno foi lançado em 2017, na Wave que montava o Hulk Gladiador, e também como uma figura exclusiva da San Diego Comic Con. A figura é bem difícil de conseguir, eu mesmo não a tenho na minha coleção, mas ela é bastante recomendável para compor uma prateleira de Legends do Deus do Trovão. Outra versão do Thor é a do Universo Ultimate. Este personagem, por enquanto saiu apenas pela linha Select, e não consegui adquiri-lo.
Então, para representá-lo na minha coleção da série Ultimate, fiz um kit bash misturando os Legends do Thunderstrike e o do Thor do filme Amor e Trovão, pois queria muito ter tal personagem junto dos demais daquele universo, mas não vou colocá-lo neste display. Voltando à questão das figuras do Thor do universo cinematográfico, eu disse que não iria colocar tais versões neste display, pois o mesmo tem por base a mitologia dos quadrinhos. Porém, caso na sua coleção do Thor, você queira representar uma versão do personagem do cinema, uma figura que recomendo é o da série Infinity Saga, que reproduz fielmente o visual do segundo filme do Asgardiano, apresenta ótima qualidade e ainda pode ser encontrado com facilidade no mercado brasileiro. Enfim, cada coleção é única e não precisa seguir um padrão pré-estabelecido. O importante no colecionismo não é agradar os outros, mas agradar o próprio colecionador e unir pessoas pela mesma paixão. Agora, vamos falar do maior vilão da galeria do Thor, seu meio-irmão, Loki, o deus da mentira e da trapaça. Adotado por Odin, Loki é o filho de Laufey, rei dos gigantes de gelo de Jotunheim, um dos 9 reinos da cosmologia asgardiana. Sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel ocorreu na revista Journey into Mystery 85, de 1962, cortesia de Stan Lee e Jack Kirby. Desde então, Loki consolidou-se tanto como o maior inimigo do Deus do Trovão, mas também como importante aliado, em algumas ocasiões. Neste sentido, uma das participações mais lembradas do Deus da Trapaça, foi a que resultou na criação dos Vingadores. Mesmo sendo muito conhecido pelos leitores de quadrinhos, o personagem ganhou uma projeção muito maior graças à sua versão dos cinemas, sendo interpretado pelo talentoso ator britânico Tom Hiddleston, que estrelou vários filmes e protagonizou uma série com 2 temporadas. Uma das versões Marvel Legends do Loki foi a de 2006, da Toy Biz, que fazia parte da wave que montava o vilão Massacre. Este Legends vinha em 2 versões, e apresentava um visual mais inspirado na mitologia nórdica, mas também presente nos quadrinhos. A figura é bastante antiga, mas gosto demais deste visual, e ainda acho ela adequada para compor um set do Thor baseado nos quadrinhos, mesmo com um sistema de articulações datado. A próxima figura do Loki que vou mostrar é a que vem com o visual clássico do vilão, que chegou em 2022, em uma Wave Retro Card, que é um relançamento de uma figura que saiu em 2019. Este Loki ainda é bastante acessível no mercado nacional e, embora eu goste da figura anterior, prefiro este visual. O pacote vem com 2 cabeças e um par de facas, bem básico, mas que cumpre muito bem seu papel. Figura mais que recomendada, essencial. Agora, vamos entrar em campo polêmico, o das figuras do Loki do universo cinematográfico. De um modo geral, considero 3 situações da colocação destas figuras em um set baseado nos quadrinhos. E a primeira situação, diz respeito às figuras do Loki baseadas nos filmes do Thor, e o primeiro dos Vingadores. Para não me alongar, vou explorar apenas uma, mas o veredicto se aplica às demais dessa categoria. Assim, apresento a figura de Loki, baseada no filme Thor, Ragnarok, da wave que montava a BAF da versão cinematográfica do Hulk Gladiador. A figura tem uma boa qualidade, e guarda semelhanças e diferenças da sua contraparte dos quadrinhos, consistindo, portanto, em uma figura pouco recomendável, se for um set baseado nas revistas do Deus do Trovão. A segunda situação, diz respeito às figuras baseadas na série do Loki, referentes ao protagonista, uma variante do vilão que aparece nos filmes. Vou apresentar as 2 figuras que tenho, que se encaixam nesta categoria. A primeira é a do Loki, com a roupa de variante da organização TVA, que saiu em 2021, na wave que montava as asas do Falcão, da série da Disney Plus. Trata-se de uma figura sem grandes atrativos, exceto pela escultura do rosto, que lembra o ator. Já a pintura da cabeça, na minha opinião, tem um tom um pouco estranho para a pele do personagem. Como este visual é muito distinto dos quadrinhos, eu não recomendaria sua colocação para um set como o que estamos montando, mas isto fica a critério de cada colecionador.
A outra figura Legends, baseada na série do Loki, é a que veio junto com um Tesseract, ou cubo cósmico, em tamanho real, lançado em 2022. Esta figura é muito parecida com a da Wave das asas do Falcão. Acho que o maior destaque, além do próprio Tesseract, é a espada, que Loki usou na primeira temporada da série. Assim, pelos mesmos motivos que apresentei anteriormente, não acho esta figura adequada para um set baseado nos quadrinhos, mas tal decisão fica a critério de cada colecionador. A terceira situação corresponde a uma única figura. Trata-se da baseada em uma variante do Loki, que apareceu ainda na sua primeira temporada da série, usando o visual clássico do vilão. E tal figura veio na Wave que montava a impressionante buff do Khonshu. Confesso que só adquiri seu pacote para completar essa buff, mas me surpreendi positivamente com a figura, que trazia ótima qualidade e fidelidade ao que vimos na série. E por que estou tratando desta figura separadamente das demais do universo cinematográfico da Marvel? O motivo é que esta variante do Loki consiste em uma reprodução do visual mais clássico do vilão, transposta para o live action, diferente das outras que vimos nos filmes e séries. Assim, ela entra na condição de recomendável, para compor um display baseado nos quadrinhos. Porém não vou colocá-la neste set, pois o Loki clássico dos quadrinhos já está representado nessa coleção. Nos quadrinhos, Loki também foi apresentado em uma versão feminina, por ocasião do renascer dos deuses nórdicos, após o Ragnarok, conhecida como Lady Loki. Esta versão teve um papel importante nas sagas O Renascer dos Deuses e Reinado Sombrio. A Lady Loki foi lançada em 2022, na linha Retro, e que na verdade consistia em um relançamento de uma figura que vinha em um box da A-Force, bem difícil de adquirir. Não considero tal personagem como essencial, mesmo assim, a figura de ação é muito bonita, com uma escultura bem produzida, e uma pintura com um verde metálico bem aplicados consistindo em um Marvel Legends recomendável e ainda fácil de adquirir. A chamada Lady Loki também teve sua versão na série protagonizada pelo vilão, sendo chamada de Sylvie, uma variante temporal renegada de Loki, interpretada pela bela e talentosa Sofia Di Martino. Na verdade, Sylvie é o nome de outra personagem nos quadrinhos, mas a abordagem da série a define como uma versão de Loki de uma linha temporal distinta. E a linha Legends trouxe uma versão desta personagem, na Wave do Vigia, baseado na série What If, de 2021. A figura tem ótima escultura e fidelidade ao visual da personagem na série, além de alguma limitação de poses devido à sua capa. Contudo, não vou recomendar tal figura para este set, devido a mesma estar muito diferente da versão feminina de Loki dos quadrinhos. O próximo personagem que vou apresentar é o Destruidor, que, na verdade, é uma armadura encantada, forjada pelo rei dos deuses nórdicos, Odin, consistindo em um adversário recorrente e poderoso de Thor. Este artefato místico é animado por uma energia vital próxima. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi na revista Journey into Mystery 118, de 1965. Ele foi lançado na linha Legends no ano passado, em um pacote que também vinha com o Thor, em uma linha comemorativa dos 60 anos dos Vingadores. Já falei desta figura recentemente, no meu vídeo de 20 melhores Marvel Legends de 2023, no qual, o Destruidor foi a figura que coloquei como primeiro lugar. Portanto, só tenho elogios para este action figure, que foi muito bem-vindo na minha coleção do Thor. Figura mais que recomendada. Porém, a figura do Destruidor da Marvel Select, lançada em 2017, é igualmente fantástica. Neste caso, apresenta uma escala compatível com a linha Legends, além de vir com uma cabeça extra de Odin. Trata-se de uma figura um pouco mais difícil de adquirir, mas ela é tão recomendável quanto a anterior. Como falei no início, o presente vídeo consiste na primeira parte da montagem desta coleção, com o objetivo de não torná-lo muito longo, pois ainda faltam muitas figuras para acrescentar, como Odin, Encantor, Hela e Bill Raio Beta, por exemplo.
Assim, muito obrigado por ter chegado até aqui, e aguardem a continuação desta montagem. Por favor, inscreva-se no canal e, se gostou, peço que deixe seu like ou mesmo as críticas, para que possa melhorar os vídeos futuros. Um abraço e até a próxima, no canal Colecionador Legendário.